Ó galera, só pra vocês saberem, a ideia desse vídeo era abrir com a minha própria banguela aqui voando, tá? E eu voando em cima dela, gravando no fundo verde. Mas a pequena não tá muito no mood de gravação, tá? Então a gente vai partir pra um plano B e vai começar o vídeo direto. Vai lá descansar. Porque sim, meus amigos, o que eu quero começar dizendo aqui é que eu sei que o que eu estou prestes a dizer pode dar muito a entender de que eu tô com pegação de pé em cima da Disney, sabe? Porque coincidentemente ou não, na semana passada eu assisti Lilo e Stitch, o remake em live action que a Disney adaptou aí, e lá no meu vídeo eu disse que por mais que não tenha sido nenhum desastre como um Branca de Neve da vida, também não foi nenhum filme que brilhou meu olho, tá ligado? É um Ctrl-C, Ctrl-V um pouco piorado do filme original, sacou? Sendo que o filme original nem é tão velho assim, é um filme de 2002, então isso faz eu me perguntar o porquê desse filme existir. Pra que esse filme existe? E aí muitos dos comentários que pintaram lá nesse meu vídeo, e até no tweet que eu postei falando de Lilo e Stitch, foi me alertando que esse seria o mesmo caso de Como Treinar o Seu Dragão, que também chegaria pra nós como uma proposta de remake idêntico ao filme original. E aí, é claro, eu que não sou nenhum amador quando o assunto é receber hate por falar a opinião verdadeira em relação a filmes, já comecei a me preparar pra tomar porrada com esse camarada aqui também. Então imaginem a minha surpresa quando eu saí da sessão de Como Treinar o Seu Dragão percebendo que esse filme aqui é idêntico a Lilo e Stitch em termos de proposta, em termos de ideia, de concepção do remake, mas completamente diferente em termos de execução, em termos de entrega. O meu desafio vai ser conseguir explicar, expressar isso pra vocês sem parecer que eu estou com pegação de pé em cima da Disney. De novo. Mas é exatamente disso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse. E eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada por dragões, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Seja, é claro, muito bem-vindo, é sempre uma honra ter sua presença por aqui, é claro. E vamos deixar esse encontro ainda mais legal com você deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações também, isso é muito importante. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimentos e muita baixaria. Pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer mesmo me ver falar de Como Treinar o Seu Dragão e pra ver se é um remake de merda ou não. Como Treinar o Seu Dragão conta a história de Soluço, um garoto que vive numa comunidade viking que está em constante guerra contra os dragões ali daquela região. Ele também é filho do líder daquela comunidade, que é também o maior matador de dragões da região. Porém, o Soluço não é exatamente a figura que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no filho de um grande general. Não, ele é meio destrambelhado, ele é meio atrapalhado, meio nerd demais e principalmente amoroso demais pra matar um animal. Algo que fica muito claro pra nós quando ele conhece Banguela, um dragão de uma raça muito rara que ninguém nunca nem viu e por quem ele acaba criando uma simpatia que aos poucos vai se desenvolvendo em uma grande amizade. Porém, uma amizade, é claro, que não é nada compatível com o estilo de vida daquela comunidade de vikings. Então, quando o perigo começa a rondar o lar, a dupla Banguela e Soluço será testada e precisará tomar decisões difíceis pra salvar as suas duas espécies. E bom, meus amigos, vamos lá. Antes de mergulhar de cabeça no filme Como Treinar o Seu Dragão e o que ele conseguiu entregar, eu preciso dedicar um tempinho aqui nesse vídeo pra falar sobre esse lance todo, desse momento que a gente tá vivendo de live actions e remakes e blá blá blá. Que é essencial que você entenda a minha posição frente a tudo isso, é crucial que a gente passe por essa parte do vídeo pra vocês darem talvez ainda mais valor no que Como Treinar o Seu Dragão, esse filme aqui, conseguiu entregar com a proposta que ele tinha. Então vamos lá, como eu disse lá na review de Lilo e Stitch, eu não sou o maior fã dessa onda de remakes e adaptações de outras histórias que a gente tá vivendo, tá ligado? Eu entendo que funciona, eu entendo que a nostalgia é um recurso valiosíssimo que dá dinheiro pra caramba pra essas empresas, e por isso que eles estão fazendo isso à torta e à direito, mas em termos criativos, em termos artísticos, eu não curto muito essa onda de ficar recontando a mesmíssima história que eu já vi muito bem feita em outra mídia só pra ter um bagulho em live action com atores famosos, tá ligado? Eu não acho isso maneiro, eu não acho isso uma boa ideia, eu não acho uma sacada legal, criativa, e raramente isso me rende obras melhores do que as originais. E é exatamente isso que me leva àquela pergunta inicial que eu fiz lá em Lilo e Stitch, né? Pra que fazer então? Porque só tem uma resposta que vem na minha cabeça pra essa pergunta. Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri Cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! É grana, cara. Só pode ser grana. Ah, Rafa, mas todo filme visa ganhar dinheiro. Sim, é claro, mas nem sempre tudo é sobre dinheiro.
tá ligado? O dinheiro pode até estar lá como objetivo final, mas o caminho inteiro não precisa necessariamente ser só visando a grana. Pra mim, os melhores trabalhos de adaptação são aqueles em que a ideia do filme original é mantida, mas a nova equipe decide mudar tudo, cara. Como por exemplo lá o caso de o remake de Massacre da Serra Elétrica, que eles adaptam tudo pra entregar uma nova experiência, com novas sensações, novas emoções propostas ali pro espectador, que não querem invalidar a obra original, mas sim complementar, propor uma nova ideia. Trazendo mais agora pra atualidade aqui, é também o mesmo modelo que eles usam pra contar lá a história de Fallout. Pega o universo do jogo, mas que decide contar a sua própria história, uma história diferente de qualquer um dos games e que se passa no mesmo mundo, uma história complementar, que expande a experiência de quem já conhece a parada. Não estou dizendo que isso precisa ser a regra dos remakes daqui pra frente, também não estou dizendo que é somente isso que funciona. O que eu estou dizendo é que eu particularmente vejo muito mais valor nesse tipo de remake, nesse tipo de adaptação. Quando você usa de uma mídia alternativa, no caso um seriado de TV, por exemplo, pra poder explorar coisas que um game não consegue, quando você propõe uma outra maneira de enxergar aquele mundo, aquele universo, aquelas histórias. Algo que não aconteceu lá em The Last of Us, por exemplo, que por tentar ser igual demais a todo momento, acaba virando refém da própria base de fãs, que se incomoda quando algum tipo de mudança é proposta, tá ligado? E eu nem culpo os fãs nesse sentido. Se a proposta do seu seriado, se você apresentou ele pra mim pra ser igual, é melhor que ele seja igual então, tá ligado? Foi você que pediu pra eu olhar desse jeito. É por que eu tô falando tudo isso em um vídeo cujo título é Como Treinar o Seu Dragão. Porque quando eu comentei lá no meu vídeo de Lilo e Stitch que me incomoda o fato dessa história ser igual a da animação, e conforme vocês foram me contando que Como Treinar o Seu Dragão iria por esse mesmo caminho, eu recebi muitos comentários dizendo coisas do tipo: porra, mas aí é foda também. Se um filme não muda nada, você reclama. Aí se ele muda tudo que nem o Branca de Neve, você reclama também. Não dá pra te agradar, não é? Comentário que até pode parecer inteligente ou minimamente coerente numa camada mais superficial, mas que, de verdade, falar essa frase pra mim, comentar esse tipo de coisa, é a mesma coisa que você me falar o seguinte: porra, mas aí é foda também, né? Se eu pego um pedaço de pão, molho numa poça d'água do chão ali toda suja, te entrego, você reclama. Aí se eu pego um outro pão e coloco merda dentro dele como recheio, você reclama também. Não dá pra te agradar, né? Sim, é idiota nesse nível. É exatamente isso que você tá me dizendo. Você que escreve esse tipo de comentário, é exatamente isso que você tá falando pra mim. Esse comentário meio que desconsidera que existem outras opções, tá ligado? Ele parte de um princípio falso de que eu só tenho duas escolhas ali pra poder tomar. Ou eu aceito um remake que muda tudo, que faz uma merda em cima de tudo que ele tenta fazer de original, ou a outra única opção é eu me dar por satisfeito ali por um bagulho sem alma, sem vida, que copia tudo do original. E eu não acho que tem que ser por aí, eu não acho que são só essas duas opções. Só pensando rápido aqui eu consigo pensar em outras duas. Talvez tenha até mais, mas eu pensando rápido aqui eu penso em duas alternativas. Primeiro, você faz um remake pensado, estruturado, idealizado ali pra ser melhor do que o original. Ou dois, você não faz a porra do remake, cara. Se você não tem uma ideia melhor, não faz. E foi por isso que eu disse lá no meu vídeo de Lilo e Stitch que eu prefiro a ousadia de Branca de Neve ao marasmo de Lilo e Stitch. Por mais que Branca de Neve seja um filme infinitamente pior do que Lilo e Stitch. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu não prefiro o filme Branca de Neve ao filme Lilo e Stitch. Lilo e Stitch é muito melhor do que Branca de Neve. Mas eu prefiro a ousadia de um remake que quer se justificar de alguma maneira, que quer mudar as coisas pra pelo menos justificar a própria existência, do que um filme que copia e cola tudo do original. E é aqui que eu quero entrar na proposta de Como Treinar o Seu Dragão, meus amigos, e como era difícil esse filme aqui me agradar, tá ligado? Porque primeiro, a ideia aqui não é mudar as coisas, nunca fez parte do plano do filme alterar tramas do original, não, ele é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V do material base, então essa ideia já não me agrada muito, como eu expliquei pra vocês aí. Segundo, que eu tenho um carinho muito maior por Como Treinar o Seu Dragão do que com Lilo e Stitch, ou muitos outros filmes aí da Disney. Aquela animação pra mim é 10 de 10, cara, eu amo aquele filme, e eu acho que por ser um filme recente, num formato 3D ainda por cima, eu não consigo entender a necessidade desse filme ser reimaginado pra uma produção em live action, ainda mais se não vai mudar nada da história, cara. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é, esse filme tinha absolutamente tudo pra me desagradar durante a minha experiência. Seria um verdadeiro milagre eu sair da sessão falando que esse filme aqui vale a pena pra vocês, entende? Então eu preciso te perguntar: você acredita em milagres, cara? Porque de fato eu acho que nós testemunhamos um aqui, meus queridos. Não que esse filme inteiro seja um milagre, não é isso que eu tô dizendo, ou que a existência dele está 100% justificada, mas nós temos aqui um milagre sim, cara, de que eu consegui sentir algo que os outros trocentos remakes da Disney, todos juntos, não conseguiram me entregar: emoção e propósito, meus queridos. Eu sinto que existe um motivo desse filme aqui existir, eu consegui enxergar isso durante a minha experiência, que não é dinheiro, tá? Não é só dinheiro, vamos colocar dessa forma, não é somente a grana. Mas falando sério, pra vocês que vão assistir ao filme aí, eu acho que vai ficar muito claro o quanto de amor existe aqui em Como Treinar o Seu Dragão, em absolutamente todas as decisões criativas que são tomadas. Cara, dá pra ver que esse projeto foi idealizado pra ser um filme de ação e fantasia, e não só um Ctrl+C, Ctrl+V de um outro filme colado aqui de qualquer jeito. Eu sei que talvez seja difícil eu conseguir explicar isso pra vocês sem ter que ficar usando esse argumento de dá pra sentir, que é um puta argumento de merda, né? Então eu vou tentar colocar alguns exemplos aqui pra justificar um pouco desse sentimento que eu acho que é visível pra quem assiste ao filme. O primeiro exemplo é quando a gente tem grandes momentos pra história, como o voo da dupla Soluço e Banguela
ela pela primeira vez. Dá pra ver que esse momento aqui no filme foi reimaginado pra funcionar no live action, tá ligado? O momento inteiro foi repensado, ele foi redesenhado pra fazer sentido de um ponto de vista físico, até vamos dizer assim, pra não causar aquela estranheza da gente ver pessoas reais, porque agora são atores, não é mais só uma animação, fazendo movimentos de uma animação. Não, tudo foi meio que repensado, tudo foi meio que reimaginado. Também é dado muito mais destaque nesses momentos aí pro cenário, pras paisagens, do que na animação, por exemplo, que se concentra mais nessas mesmas cenas aí, no rosto dos personagens, porque são eles que mais importam ali pra gente. Então percebe, é uma mudança sutil, uma mudança pequena, é quase nada pra falar a verdade. São detalhes, mas muitas vezes são os detalhes que fazem muita diferença. São detalhes que são o suficiente pra quem tá assistindo sentir a imersão naquele mundo da melhor forma que essa mídia, esse formato do live action pode proporcionar, tá ligado? Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês, agora já comparando com Lilo e Stitch, pra ficar bem claro o que eu tô dizendo. Na animação de Lilo e Stitch tem uma cena clássica que é da família surfando com o bichinho lá, que é um momento lindo pro desenho, visualmente importante pra narrativa, e quando foi levado pro live action ficou feio, cara. Ele foi levado numa tentativa de ser igual, mas não funciona se você não adaptar essa linguagem, o visual dela. Ficou feio, ficou plástico, ficou parecendo aqueles filmes de streaming barato. Então é nesse sentido que eu tô dizendo, um filme é um copia e cola. O outro é um copia e cola, mas ele ajusta as camadas ali, ele bota uma sombrinha aqui, ele muda uma textura ali, ele faz ajustes. E isso mostra pra mim que o filme de fato passou por um processo de adaptação, no sentido literal da palavra, de adaptar as escolhas visuais, de rearranjar trilhas sonoras, ou de estender momentos ali que poderiam funcionar mais legal numa versão em live action. E isso, na minha humilde opinião, é fruto de uma escolha muito assertiva por parte da Universal, que foi trazer pra direção o próprio criador da animação, que obviamente tem um carinho gigantesco pelo material, pela história que ele construiu e pela recepção que aquilo tudo teve. E dá pra sentir, dá pra ver que ele se importa com a maneira com que tudo isso vai ser transmitido pra uma nova mídia e quem sabe até um novo público. E foi por isso que eu disse também lá no meu tweet que eu consegui perceber, assim, nitidamente, que apesar de ambos serem iguais em termos narrativos, talvez Como Treinar o Seu Dragão inova até menos em comparação com Lilo e Stitch, mas é notável que um desses filmes teve muita preocupação criativa sobre como otimizar ao máximo o recurso live action pra contar aquela história, enquanto o outro, e todos os outros remakes da Disney, pra falar a verdade, me passam mais a impressão de serem apenas produtos dentro de uma empresa, tá ligado? Vou deixar ainda mais claro pra vocês, tá bom? Pra mim, o filme Lilo e Stitch teve uma direção que não está nem aí com o material original Lilo e Stitch. Não, ali é só um mano, é um cara com um trabalho pra fazer. Ele foi contratado pra dirigir um filme e ele dirigiria esse filme se fosse Lilo e Stitch, se fosse Branca de Neve, se fosse Cinderela, o diabo que o pare. É um trampo, é um job. Eu tenho certeza que ele fez o melhor que ele podia, mas é um trampo, não tem amor envolvido num trampo. Agora aqui não, cara, aqui a gente tem um cara que se importa muito com o resultado final e que aquilo não é só mais um trampo pra ele, entende? Não é só mais um filme que ele vai entregar pra um estúdio, não. Aquele filme precisa sair certinho pra ele. Aquele filme precisa sair bonitinho pra ele, porque essa obra é dele e ele quer que ela saia da melhor maneira possível pra todos os públicos que vão conhecer ela a partir de um live action. Então sim, eu mantenho firme a minha posição de que, apesar de parecidos, eu consigo perceber que um dos filmes foi feito como um produto pra gerar grana e o outro teve uma camada extra, cara, uma camada de amor envolvido ali, de paixão criativa, que quer gerar grana, é claro, mas que não é tão simples assim. E é por isso, é por conta disso, simples assim, cara, que esse filme é lindo, visualmente. É por conta disso também que os atores parecem terem entregues as melhores performances possíveis pra cada uma das cenas. E é por isso também que as poucas mudanças ou inclusões ali que a gente tem na história, de fato são simples e pequenas, mas elas parecem orgânicas e passam a impressão de que tudo aquilo sempre esteve ali, porque provavelmente sempre esteve mesmo, entendeu? Talvez estava na cabeça do criador todas aquelas ideias, ele só não contou pra gente na primeira versão da história. Agora, dito tudo isso, tá? Eu acho que é necessário a gente ter um remake desse filme. Eu acho que ele melhora alguma coisa em relação à obra original. Mas eu acho que, pelo menos dentro desse meio de remakes que a gente vem recebendo aí todos os anos por parte da Disney, eu acho que ele se destaca sim. Talvez não da maneira com que a história é contada, mas sim da maneira com que ela é apresentada visualmente pra nós, se aproveitando do formato live action. Esse filme não complementa muito em cima do que o original entregou, e definitivamente quando alguém falar Como Treinar o Seu Dragão pra mim, eu vou continuar me lembrando da animação, mas eu vejo que ele foi concebido pela equipe aqui com a intenção de ser a melhor versão possível dessa narrativa dentro desse formato live action. Eu acho muito difícil esse filme desagradar os fãs numa proporção que nem um Branca de Neve aí da vida desagradou. Também acho muito difícil você sair da sessão com aquela sensação de marasmo que eu pelo menos senti com Lilo e Stitch, porque esse filme ele é meio à prova de críticas, tá ligado? Ele é igual ao original ao ponto de agradar o fã mais raiz, que queria de fato que ele fosse igual ao original, mas ele também se preocupa com a identidade de ser um filme, de ser pensado como um filme pra explorar os grandes momentos dessa história dentro de uma nova mídia. Então, trazendo uma outra comparação aqui, a minha experiência com esse filme foi muito parecida com a que eu tive lá na primeira temporada de The Last of Us, talvez até um pouco melhor, se for pra gente ser bem
bem sincero. Tô falando no sentido de que eu acho que visualmente tudo é muito impressionante, o recurso visual do live action tá ali pra gente poder dizer que a experiência tem uma identidade própria, só que também da mesma forma que em The Last, eu também sinto que eu já vi essa história na mídia definitiva dela, sacou? E nos dois casos, tanto em The Last of Us quanto aqui, não foi no live action que eu acho que essa mídia definitiva pode ser encontrada. Ainda assim, eu tive uma boa experiência, eu acredito que o filme funciona muito bem como filme mesmo, individual, talvez ainda mais pra quem não conhece a animação. E se os próximos remakes em live action de grandes animações aí seguirem esse formato de carinho na hora de conceber a ideia, é bem possível que esse meu ranço por essa prática diminua um pouco. Talvez não muito, mas ele pode diminuir um pouco sim. Porque pra mim, o remake em live action de Como Treinar o Seu Dragão definitivamente não é a melhor versão dessa história, definitivamente não é a versão definitiva dessa história, mas ele com certeza absoluta vale um ingressinho de cinema sim, viu? Eu particularmente sempre vou preferir ver um filme novo, uma ideia nova em cima desses live actions aí, mas dentro do padrão live action, ele está bem acima da média. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram o remake de Como Treinar o Seu Dragão? Gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra comentar as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!